Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui traremos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estão aqui meus companheiros Luiz Calil, Priscila Pereira, André Ferreira e Evelyn Acrucci. No episódio de hoje falaremos sobre a história do líder da Revolução Haitiana, Toussaint Louverture. E para conversarmos sobre esse tema, convidamos Betânia Pereira, doutoranda em História pela Unicamp. Entrez. Entre Le général Rigaud, commissaire. o general Rigaud, comissário. Ah, général. Ravi de faire votre connaissance. Justement, nous parlions de ce Toussaint Louverture qui nous donne du fil à retordre. Je ne vous cache pas que nous comptons beaucoup sur votre collaboration. Ah, general, prazer em conhecê-lo. Estávamos comentando sobre esse Toussaint Louverture. Está dando muito o que falar. Não vou esconder que contamos com a sua cooperação. Merci, commissaire. Je serai honoré de servir la République. Obrigado, comissário. Será uma honra servir a República. Que pensez-vous de ce Toussaint Louverture? O que acha desse Toussaint Louverture? Pour être honnête, je n'ai aucune confiance en lui. Il rêve de voir Saint-Domingue aux mains des Noirs. Não tenho confiança nele. Ele sonha em ver São Domingos nas mãos dos negros. Non. Non, ce n'est pas absolument exact, général. En réalité, nous ne savons pas du tout ce qu'il veut. Et toute la question est là. Não, isso não é totalmente verdade, general. Na realidade, não temos ideia do que ele quer. E essa é toda a questão. Bien. Quoi qu'il en soit, il nous fait la guerre. Par conséquent, je compte sur vous pour le neutraliser. De qualquer forma, ele está em guerra conosco. Então conto com vocês para neutralizá-lo. O áudio que você acabou de ouvir é parte do filme Toussaint Louverture, lançado em 2012. Nele, autoridades militares francesas discutiam sobre um homem negro chamado Toussaint Louverture e sua influência nos rumos dos eventos ocorridos na ilha de Saint-Domingue, colônia francesa. Até então desconhecido, Louverture era visto com desconfiança por essas autoridades, que desejavam neutralizá-lo. Em agosto de 1791, no bosque de Bois Caïman, pessoas escravizadas e livres de cor se reuniram numa celebração de cunho religioso e estratégico. Era um marco do que seria o maior levante de pessoas de cor até então visto, a Revolução Haitiana. Inicialmente fruto das tensões com o governo revolucionário francês em torno da defesa do direito à igualdade dos homens de cor, tornou-se um movimento sem precedentes, que não envolveu somente a França. Também estiveram presentes as monarquias, como Espanha e Inglaterra, numa guerra que foi, ao mesmo tempo, civil e internacional. O fim do conflito, em 1804, revelou a independência da primeira República Negra das Américas, o Haiti. Segundo o historiador Laurent Dubois, abro aspas, seu nascimento foi baseado na verdade evidente de que ninguém deveria ser um escravo, fecho aspas. No documentário Igualdade para Todos, Toussaint Louverture e a Revolução Haitiana, Laurent Dubois apresenta brevemente o passado colonial haitiano. Haiti é sempre descrito como o país mais pobre do hemisfério ocidental, mas durante seu auge, Saint-Domingue foi o lugar mais rico nas Américas. A questão é que essa riqueza estava toda enraizada em escravos. Sua riqueza era baseada no capital humano, em possuir esse capital. Dentre as lideranças do movimento, destaca-se Toussaint Louverture. Nascido escravo, viveu sua infância na plantation de Breda e cresceu trabalhando na criação de animais. Aprendeu a ler e escrever com um africano alforriado chamado Pierre Baptiste. Falava o crioulo, língua dos escravizados, e francês. Tornou-se um homem livre em 1776, casou-se e teve filhos.
No contexto da Revolução, em Saint-Domingue, Louverture assumiu uma posição discreta, mas tornou-se uma figura importante desse processo histórico, ao ganhar espaços nas tropas comandadas por Georges Biassou e Jeannot Boulet. Com a libertação dos escravos pela República Francesa, em 1794, Louverture abandonou seu apoio inicial à Espanha e passou a servir a França, defendendo Saint-Domingue dos estrangeiros. Ao final da década de 1790, era o principal líder político e militar da colônia e concebeu projetos de autonomia em relação à França. Contraditoriamente, em defesa da liberdade, o líder pensava na preservação da economia açucareira e elaborou códigos de trabalho que foram compreendidos por seus contemporâneos ex-escravizados como um retorno à escravidão. A ascensão de Napoleão Bonaparte em 1799 dificultou as relações entre Toussaint e o governo francês. Bonaparte desejava o fim da Revolução e o retorno da escravização negra em Saint-Domingue. Frente a esse projeto, Toussaint promulgou uma Constituição em 1801 que consolidou a abolição da escravidão e declarou sua liderança vitalícia, o que desafiou abertamente a autoridade francesa, que tinha como um de seus objetivos retomar a escravidão. Bonaparte respondeu de forma violenta, enviando tropas à ilha, as quais foram derrotadas pelos exércitos de Louverture e por uma epidemia de febre amarela. O general francês propôs um acordo de paz e segurança para Toussaint e seus aliados, que, em tese, poderiam continuar vivendo na ilha. Contudo, ele foi preso sob ordens expressas de Napoleão e, em junho de 1802, foi encaminhado para a isolada fortaleza de Joux, nos Alpes franceses. A historiadora Colin Dayan nos conta sobre os desdobramentos da prisão de Louverture. Toussaint não viveu para ver a vitória. Quando o Haiti atingiu o objetivo pelo qual lutou tanto, o revolucionário aprisionado morreu em uma cela congelante nas montanhas da França. Enquanto partia para a França, Toussaint escreveu: "Ao me derrubar, você apenas cortou o tronco da árvore da liberdade dos negros e, de Saint-Domingue, ela brotará novamente das raízes, pois elas são numerosas e profundas." Toussaint Louverture morreu em 1803, sob causas controversas, que vão desde pneumonia, dado o frio na prisão francesa, até o envenenamento. Isso foi o clímax para a ampliação das tensões em Saint-Domingue. Em 1804, Jean-Jacques Dessalines proclamou a independência da ilha em relação à França, ancorado na defesa irrestrita da liberdade para todos. Mesmo não tendo vista a independência, Toussaint Louverture é considerado um símbolo do movimento anticolonial, e intelectuais como Martinicano e Aimé Césaire viram o caso haitiano como o primeiro onde o problema colonial foi posto em toda a sua complexidade. Um levante de escravizados na colônia era impensável para os homens daquela época, mesmo quando estava acontecendo. Por essa característica, o antropólogo haitiano Michel Rolfe-Trouillot compreendeu a Revolução Haitiana como um não-evento. Alvo de diversas narrativas de viajantes, textos jornalísticos e reflexão, os acontecimentos em Saint-Domingue traziam à tona toda uma corrente de pensamento alinhada com a ideia de que os escravizados eram incapazes de se organizar, pegarem armas e lutar contra os seus senhores. Ideias como liberdade e igualdade racial foram colocadas em evidência, o que fez o historiador britânico Robin Blackburn e o estadunidense Laurent Dubois interpretarem a Revolução como um evento que moldou o século XIX nas Américas e no mundo ocidental, como um momento crucial na história da democracia ao defender abertamente temas como a igualdade racial. Quem foi Toussaint Louverture? Qual a sua importância para a história haitiana e, por extensão, para a história do continente americano? Que valores defendia? Quais são os seus legados hoje? Para responder estas e outras questões, trouxemos Betânia Santos Pereira, doutoranda em História pela Unicamp. Mas antes, vamos à dica da hora dessa semana.
A dica da hora dessa semana é o livro Os Vingadores do Novo Mundo, a história da Revolução Haitiana, do historiador Laurent Dubois, lançado em português em 2023. O livro narra a história da Revolução Haitiana, levando em consideração o contexto do colonialismo francês nas Américas, o peso da escravidão no Caribe e, sobretudo, o destaque que a ilha de Saint-Domingue passou a ter na produção de açúcar ao longo do século XVIII. Com base em fato material, o autor apresenta uma narrativa envolvente a respeito das múltiplas identidades e relações estabelecidas no âmbito do regime colonial francês, num contexto onde as transformações vivenciadas no sistema escravista, a partir da eclosão da Revolução Francesa, reverberaram no Novo Mundo e a Revolução Haitiana aparece como parte importante deste processo. Você está ouvindo o Hora Americana. Olá, ouvintes da Hora Americana. Vamos iniciar mais um programa do nosso podcast. Hoje temos o grande prazer em receber Betânia Pereira, que é doutoranda em História pela Unicamp, e ela vai conversar com a gente sobre a história de um personagem super importante aí do período do século XVIII, né, início do século XIX, o Toussaint Louverture, né, personagem daí relacionado à história da Revolução Haitiana. Então, seja muito bem-vinda, Betânia, ao Hora Americana. Olá, agradeço o convite. É muito bom estar aqui com vocês para conversar sobre Toussaint Louverture, sobre a Revolução Haitiana. Tenho certeza que vai ser bem bacana. A gente que agradece a sua presença. Então, a Evelyn vai começar com a primeira questão. Olá, Betânia. É um prazer estar aqui com você hoje. A gente sabe que o Toussaint Louverture é reconhecidamente uma das mais importantes figuras da chamada Era das Revoluções, né? E pensando um pouco dentro dessa linha, muita gente não conhece esse personagem. A gente queria, assim, se possível, né, que você pudesse comentar um pouco sobre a importância dele para a história desse período. Obrigada pela pergunta, Evelyn. O Toussaint Louverture foi um dos líderes desse evento que a gente conhece como Revolução Haitiana, né? E aí um resumo muito rápido também, a Revolução Haitiana foi uma revolução de pessoas negras, não só escravizados, que aconteceu onde hoje é o Haiti, e que levou ao reconhecimento de direitos para essas pessoas negras, levou ao fim da escravidão e levou ao fim da independência do Haiti, e que ocorreu entre 1791 e 1804. Essas são as datas que a gente usa para referente à Revolução Haitiana. E o Toussaint Louverture foi um homem que nasceu escravizado, né, um homem negro, que depois da alforria, ele se manteve como trabalhador, trabalhando ali nas imediações da plantation onde ele era escravizado anteriormente, a plantation Breda, e ele exercia algumas funções direta ou indiretamente relacionadas a essa plantation. Por um tempo, provavelmente o Toussaint Louverture foi cocheiro, e essa função que ele exerceu foi importante porque ele tinha uma possibilidade de transitar na ilha de São Domingos, né? Isso dava uma certa autonomia que depois, ao longo do período revolucionário, se transforma em laços políticos que ele constrói com outros agentes ali naquele momento. E quando a Revolução tem início entre os escravizados em 1791, o Toussaint Louverture se junta a esse grupo, ele consegue ascender pela via militar, são formados vários grupos autônomos de escravizados que se organizam militarmente, né, eles não estão ligados ao governo francês, não inicialmente, isso vai acontecendo depois, no processo da Revolução. Mas o Toussaint Louverture vai se fortalecendo enquanto um líder nesses grupos de escravizados rebelados. Então, ele vai, com o tempo, ele vai refinando essas suas capacidades políticas de articulação, de estar em contato com a coroa francesa, com a coroa espanhola, e assim que ele ascende até ele se tornar governador da Ilha de São Domingos. Isso já num período mais posterior, né? Existe um momento ali da Revolução Francesa em que ele consegue estabelecer uma negociação a ponto de se tornar imprescindível para a administração da ilha
nesse sentido de concentrar o poder nele e de ser o governador da ilha de São Domingos. Então, é mais ou menos essa trajetória de Toussaint Louverture. O Toussaint morre com a ascensão de Napoleão Bonaparte. O Napoleão depois reestabelece a escravidão nas colônias, né? A escravidão que tinha sido abolida ali entre 1793 e 92, e tinha sido abolida por um movimento dos próprios escravizados, não é o contrário, né? Não é algo que sai da metrópole para a ilha, ao contrário, é uma conquista dos revolucionários no Haiti, e a França é obrigada a aceitar. As condições políticas não permitem que a França não aceite o fim da escravidão. E depois, como Napoleão revoga tudo que foi criado depois de 1789, Toussaint Louverture acaba preso por Napoleão. Ele cai numa emboscada do Napoleão. Inicialmente ele tinha sido convidado para uma conversa, e ele descobre que ele vai ser preso, e aí ele é enviado para a França, para uma prisão, onde ele morre sozinho, ele morre sem uma alimentação decente. Ele está numa região de frio, de fronteira com a Alemanha, então uma região muito alta, muito fria, ele está ali sem nenhum tipo de amparo. Então, Toussaint Louverture tem essa trajetória bastante interessante, né, que de escravizado a revolucionário, e se torna, de certa forma, um mártir da Revolução, porque é a ascensão de Napoleão, junto com a prisão do Toussaint Louverture, que dispara a luta pela independência. A luta pela independência não estava colocada, pelo menos não nesses termos muito claros de independência, antes de Napoleão retomar a escravidão nas ilhas. E aí o Toussaint Louverture ajuda a catalisar a forma como ele é preso, e pela importância política que ele tinha, ajuda a catalisar esse movimento. Betânia, você já falou um pouco, não é, do Toussaint Louverture na sua resposta, mas para a gente entender melhor a trajetória desse personagem, parece que é importante pensar como essa trajetória se vincula ao colonialismo francês. Então eu te pergunto, em que momento da Revolução Haitiana o Toussaint assumiu a liderança do movimento, e qual era a posição dele em relação ao regime escravista? Bom, oficialmente, o Toussaint Louverture ele assumiu o governo da ilha em 1797, isso é um movimento oficial, mas ele já vinha, desde alguns anos anteriores, se estabelecendo como general dentro desses exércitos negros que ele consegue liderar. Então, quando ele é general da ilha, governador da ilha, é porque ele chegou num ponto, e acho que isso traz a questão sobre o colonialismo francês, em que era impossível se manter uma administração francesa sem a presença de Toussaint Louverture. Isso porque Toussaint Louverture construiu uma rede amarrada a ele através de suas alianças militares, alianças políticas, que inicialmente ele começa, é um general desses exércitos não oficiais, né? Mas depois ele se vincula à Espanha, e eu acho que isso é interessante a gente pensar, não só o colonialismo francês, mas como ele está relacionado com questões mais amplas, né? A presença de Toussaint Louverture. Ele começa como oficial espanhol, porque ele via na coroa espanhola a possibilidade de negociação maior do que na França. Quando eu falo de negociação, é de acesso à liberdade, de acesso a direitos. A troca era muito clara do que Toussaint Louverture queria, né? Melhores condições para os seus soldados. Então, quando essa negociação fica impossível com a Espanha, é quando ele se junta deserta e vai para um exército francês, levando os seus soldados juntos. Isso vai fazendo com que ele se torne conhecido e vai amarrando essa rede em torno dele. E sobre a posição do Toussaint em relação à escravidão, bom, Toussaint se torna governador da ilha quando a escravidão já não existe mais. O que ele propõe é um regime de trabalho bastante polêmico, ou um regime de trabalho bastante complexo, acho que é melhor dizer assim, em que as pessoas, mesmo saídas da escravidão, a organização do trabalho ainda era muito parecida com o período anterior, né, o período do cativeiro. Isso porque o Toussaint Louverture propõe também um retorno das pessoas brancas que tinham, dos proprietários que tinham fugido, né, conforme a Revolução Haitiana e a guerra vão escalonando, os proprietários brancos vão fugindo da ilha, ou eles vão para Cuba, ou para o sul dos Estados Unidos, alguns retornam para a França, e essas propriedades ficam sem ter algum trabalho, porque a população já não quer mais trabalhar no regime da escravidão, eles lutaram para escapar disso, né? E quando Toussaint Louverture
toma o governo, o objetivo dele é reestabelecer não a escravidão, mas um regime de trabalho livre, que no fim o trabalho parecia muito com o período da escravidão, né? As pessoas ligadas à plantation, com uma intensa vigilância militar, com uma impossibilidade de mobilidade pela ilha. Isso acaba trazendo alguns ruídos nessa relação de Toussaint Louverture com a população de São Domingos, né, com a população de ex-escravizados, ao mesmo tempo que ele é um líder, mas ele também é um líder da população negra e oferece essa outra alternativa, né, de uma França que mantém uma pessoa negra na liderança, mas também ele precisa negociar, ele precisa apresentar resultados. Eu acho que é um pouco disso. E o Toussaint Louverture sabe, assim como depois os líderes do Haiti no século XIX também sabem, que manter uma produção ou de açúcar ou de café em altos níveis pode ser uma forma de proteger a ilha. Então, eu acho que isso é bastante ambíguo, né, ao mesmo tempo em que ele está ali representando uma resistência a um regime de diferença racial, de hierarquia racial, também Toussaint Louverture sabe que ele precisa proteger a ilha de alguma forma, e mantendo uma produção, níveis de exportação, de produção alto, seria um jeito de proteger a ilha e de proteger a si mesmo, de dizer, olha, eu consegui colocar no lugar essas pessoas que estavam rebeladas há algum tempo, né? Já não existe mais uma situação de revolução, porque o que a Revolução Haitiana, ao longo do processo dela, o que ela causa é muito impactante. A ilha de São Domingos era a maior produtora de açúcar, era a colônia que mais dava lucro para a França. Então, assim, a França estava muito ligada a esse lugar, né? A economia francesa. Quando a Revolução explode, a primeira coisa que os escravizados fazem é destruir tudo que está ligado à produção de cana, tudo que está ligado ao trabalho. Então, eles colocam fogo nas plantações de cana, eles destroem os engenhos. Isso é uma preocupação constante, como fazer com que a ilha retome os seus níveis de produção. Então, eu acho que Toussaint Louverture é alguém que conseguiu agir nessas várias frentes, né? Mesmo que a população não aceite trabalhar nesses termos em que ele estava tentando impor, mas ele estava tentando fazer. Então, ele faz uma tentativa de alguns códigos de trabalho para fazer com que essas pessoas voltem a trabalhar nesse regime muito parecido com o da escravidão, porque Toussaint Louverture está atento de que isso é necessário para a proteção dele, né? Eu acho que ele tem muita consciência de que ele é um homem negro exercendo um papel de poder quase que inédito ali naquela situação, naquele momento, em que os erros não seriam vistos de uma forma... A França não seria conivente, né, com erros. Então, Toussaint Louverture consegue amarrar a política da ilha em torno dele mesmo, consegue se tornar imprescindível para a manutenção de uma certa paz ali no momento da Revolução, ao mesmo tempo em que ele força a população a retornar a um regime de trabalho muito parecido com a escravidão. Betânia, acho que quando a gente pensa um pouco sobre o que vem sendo estudado sobre a Revolução Haitiana, dá para perceber que nos últimos anos tem se falado muito sobre os impactos que ela teve na Revolução Francesa, por exemplo, e os impactos que outras partes da Europa ou de outros conflitos tiveram ali. Então, acho que a ideia é de tentar relacionar um pouco mais a Revolução Haitiana com outras partes do mundo e tirar um pouco esse caráter muito nacional, muito fechado, como se fosse uma coisa isolada, que não é, né? Pensando no caso do Toussaint, você já comentou um pouco com a gente sobre ele ter ido para o lado espanhol, dele ser um oficial francês, e ele ter idas e vindas. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Como que era a relação dele com as forças francesas, depois como foi a relação dele com o período em que ele trabalhou com a coroa espanhola, e como que vai se dar essa relação, porque também tem outros fatores, né? Também tem os ingleses participando desses eventos, e ele negocia com os ingleses. Você poderia falar um pouquinho sobre isso, por favor? Era, óbvio, essa relação Revolução Haitiana-Francesa era uma relação tensa. A gente está falando de um período revolucionário em que os vários grupos estão tentando negociar, né? É uma brecha para se conquistar direitos, se conquistar espaço de debate que ali está colocado. E só uma coisa, embora seja algo que mais recentemente, né, de uns 10 anos para cá, talvez, a gente tenha visto esse debate mais presente,
mas existe um apagamento também, existe um trabalho do Aimé Césaire, dos anos 60, que já traz essa discussão, e vai ser traduzido agora no Brasil esse ano. Acho que é Toussaint Louverture e a Revolução Francesa, acho que é esse o nome. Tem uma historiadora americana, uma mulher negra, que, se eu não me engano, no começo do século XX, ela também tem um trabalho que essas questões se juntam. Então, eu acho que existe também uma historiografia por muito tempo não interessada em pensar a Revolução Francesa para além dos limites da própria França, né? Às vezes eu leio alguns trabalhos clássicos de Revolução Francesa, óbvio, e eu fico um pouco agoniada por uma ausência das colônias muito grande. A discussão não aparece, mesmo que ela estivesse colocada nos debates da Assembleia Nacional, da Assembleia Constituinte, a presença das colônias é algo que é muito forte. E acho que existe um movimento, sim, de historiadores, agora historiadores franceses, historiadores haitianos, de trazer essas questões juntas. Mas, e aí por que eu falei que isso é algo que me toca? Porque fala do Caribe com muita força, né? O Caribe, nesse momento, é uma região de intensa disputa europeia, né? A gente tem vários poderes europeus ali, tem França, Espanha, Holanda, vários poderes ali, Inglaterra tentando garantir a propriedade de diferentes territórios, justamente porque ali é um lugar de plantations, é um lugar de passagem que se tem a possibilidade a proximidade com os Estados Unidos, enfim, é um lugar interessante que atrai a atenção das diferentes monarquias, e esses líderes negros, não só o Toussaint Louverture, sabem jogar muito bem com isso. Eles percebem que a França não tem capacidade de controlar os escravizados que estão colocando fogo em tudo, literalmente, ao mesmo tempo que a França está tendo que lidar com as próprias questões da sua própria Revolução Francesa, né? Então, a França também tá em guerra com outras potências europeias ali no território francês mesmo, e as colônias, e a colônia também sob um ataque interno com diferentes agentes, né? A constituição social da Ilha de São Domingos também ela é bastante complexa. A gente tem proprietários brancos mais ricos, pessoas brancas pobres que exercem ofícios que não têm necessariamente posse de grandes plantations, ou tem pequenos pedaços de terra onde elas plantam café, algo mais simples. A gente tem pessoas negras livres que rivalizam diretamente com esses brancos pobres e escravizados. E cada um desses grupos vê nesse momento da Revolução Francesa e da Revolução Haitiana a possibilidade de conquistar, ou de manter o seu poder, como a situação dos colonos brancos, dos grandes proprietários de terra, ou de conquistar alguma autonomia em relação à França, enfim. Então, esse momento, assim como esses grupos, os grupos de pessoas negras livres ou escravizadas começam a se articular também. Esse trânsito não só do Toussaint Louverture, mas de outros líderes haitianos, se a gente pensar em Jean-Jacques Dessalines, ou Henri Christophe, ou outros nomes também, Sanssouci, etc., eles primeiro se aproximam da Espanha, porque a Espanha promete uma liberdade integral para essas pessoas, para os seus soldados, em alguns casos para as suas famílias. Então, existe uma possibilidade de se garantir uma liberdade plena. Então, por isso que tem essa aproximação com a Espanha inicialmente. Quando essa troca não vem, e não só isso, né? A França percebe que a sua ilha existe uma ameaça inglesa constante, né? Os colonos brancos, os que têm as grandes propriedades de cana, principalmente de cana, eles estão a todo tempo falando em se associar à Inglaterra, porque junto à Inglaterra eles não precisariam abolir a escravidão, né? A gente ainda está falando em 1790 e poucos, então eles estão a todo tempo dizendo, olha, essa revolução não está acontecendo na Inglaterra, parece ser mais interessante que a gente se associe com eles. E é observando esse cenário que Toussaint Louverture se aproxima da França, também porque os comissários franceses oferecem, né, os representantes franceses na Ilha de São Domingos, oferecem a Toussaint essa possibilidade de liberdade, etc. E o Toussaint percebe que ele
tem um exército negro grande, que a França precisa desse exército para se proteger da Inglaterra, para se proteger dos franceses contra-revolucionários. Então, é uma percepção da organização desses poderes internacionais e da organização interna que faz com que o Toussaint Louverture e outros líderes estejam transitando entre esses diferentes poderes, entre essas diferentes monarquias, mas acho que também tornando ainda mais complexa a relação entre essas monarquias europeias no momento das revoluções francesa e haitiana. Olá, ouvintes do Hora Americana. Eu sou Beatriz e espero que você esteja gostando do episódio. Estou passando aqui para te lembrar que no nosso Instagram e também no nosso canal do YouTube, @Hora Americana, temos diversos outros conteúdos, como mais informações sobre o convidado, dicas de leitura, músicas do episódio, indicações de filme e muito mais. Lá, você também pode entrar em contato com a gente, deixar comentários e sugestões, além de apoiar o trabalho do Hora Americana e contribuir na divulgação científica da história das Américas. Nos vemos por lá. Betânia, até que ponto é possível a gente falar de grupos homogêneos para pensar a Revolução Haitiana, como, por exemplo, os camponeses, ou mesmo os negros, os brancos, enfim. E como que o conceito de raça ele aparece nesse processo? Ele é um elemento importante de análise para uma reflexão sobre a Revolução e sobre o próprio Toussaint? É um conceito importante. Acho que não dá para falar em grupos homogêneos. Quanto mais eu estudo sobre a Revolução Haitiana, mais complexos esses grupos ficam, né? Só da gente pensar entre os grupos brancos, tem essa divisão de classe, entre os grupos negros tem os que eram escravizados e os que não eram, são objetivos diferentes. Em alguns momentos esses grupos se aliam, em outros eles não estão juntos. A forma como essas populações atuam durante a Revolução Haitiana vai variar de acordo com quem é o inimigo, de acordo com os objetivos. Por exemplo, na luta da independência, né, depois do Napoleão, a gente vê a ideia de raça muito bem, articulando muito bem ex-escravizados e pessoas negras que nunca passaram pela escravidão. Então esses grupos eles percebem e eles percebem que aí a ideia de raça é essencial para Napoleão também, né, para Napoleão Bonaparte. Então eles percebem que vai ser impossível manter a ilha sem escravidão se eles não derrotarem Napoleão Bonaparte, se eles não ficarem independentes. Então acho que isso daí é um momento em que a questão racial surge dessa forma. E é isso, são grupos realmente diferentes, então não dá para a gente falar só em pessoas negras, mesmo quando a gente usa existe um vocabulário racial da época para identificar as pessoas, né, e que eu acho bastante problemático também, porque ele parte para uma ideia de miscigenação racial, e aí existe uma parte da historiografia que toma essa miscigenação racial como algo que vai ter uma implicação política diretamente. Então, uma ideia de que as pessoas negras de famílias miscigenadas eram necessariamente livres. Não existe essa relação. Existem pessoas africanos que acabam conquistando a liberdade durante esse período ou um pouco antes, existem miscigenados que estão ligados ao mundo da escravidão. E por que eu falo isso, né? Porque no período pós-revolucionário, essa diferença entre miscigenados, né, os que são chamados de mulatos ou pessoas livres de cor, é utilizado para explicar as questões que se colocam no Haiti pós-colonial. Não vou puxar elas aqui, porque seria uma outra conversa, mas eu acho que é muito complicado a gente partir dessa ideia de que a miscigenação vai ter implicações políticas, né? Eu acho que a raça tem implicações políticas de outra forma, e principalmente colocadas por pessoas brancas interessadas na manutenção de uma hierarquia racial. Eu vejo isso especificamente quando eu olho para o grupo que eu estudo atualmente, eu estudo para o doutorado, um grupo de homens negros livres que estão articulando ideias em torno
dos conceitos colocados pela Revolução Francesa, né, de cidadania, etc., mas eles estão pensando isso a partir da própria experiência racial. Então, um grupo de homens negros livres que têm posses, que têm propriedades de terra em São Domingos, mas eles não conseguem a sua representação na Assembleia Constituinte. E eles começam a discutir em Paris o que eles têm que fazer para eles conseguirem enviar uma representação para o seu grupo específico, e eles se identificam como pessoas de cor, porque a representação que já existe, formada apenas por colonos brancos, não dá conta das questões que interessam a eles, pessoas negras. Então, assim, eles tentam se aproximar dos colonos brancos, buscando uma proximidade através de uma relação de classe, dizendo, olha, nós somos proprietários de terras em São Domingos, assim como vocês. Não estamos falando de fim da escravidão, né? Eu acho que isso é uma questão também para pessoas negras da Ilha de São Domingos. Falar em abolição não era algo instantâneo, isso é uma articulação que vai sendo construída depois. E eles tentam se aproximar desses brancos, dizendo, olha, temos várias coisas em comum. E são os brancos que não conseguem se abrir para receber essas pessoas negras que se viam muito próximas a eles, com objetivos vindos de uma experiência colonial muito parecida. Ao perceber que ser proprietário não basta para estar junto com proprietários brancos, esses homens negros começam a desdobrar suas reflexões a partir da ideia de raça mesmo, a dizer, olha, ia pressionar a Assembleia Francesa para isso, dizendo, olha, não podemos ser representados por pessoas brancas, porque estamos aptos à cidadania, né? Estamos aptos a ser cidadãos franceses, mas os brancos não permitem. Exatamente por isso precisamos de uma representação própria. Então, é muito complexo como e quando esses grupos se aliam, e como eles se definem, mostram para mim cada vez mais que uma homogeneidade é difícil de encontrar. Ela vai variar de acordo com que os grupos estão tentando debater, de acordo com quem eles estão debatendo, existe uma busca de diferentes aliados. E pensando no Toussaint Louverture, eu acho que o Toussaint Louverture ele fala sobre igualdade racial em vários momentos, em vários dos seus discursos, etc. Mas a questão fica mais refinada quando chega a ameaça do Napoleão Bonaparte, né? Eu acho que pela forma como ele se protege, porque é isso que acontece quando a armada de Napoleão finalmente chega na ilha, todos os generais negros, junto com Toussaint Louverture, eles fazem o possível para que esse exército de Napoleão não se aproxime da ilha. Eu acho que é o momento em que fica muito claro para Toussaint Louverture, porque Toussaint Louverture tenta a todo momento dizer, olha, eu sou tão republicano quanto os revolucionários que estão lá na França, né? Ele está a todo momento provando quando ele se associa com a França em oposição à Espanha, quando ele tem vários momentos em que ele entra em conflito com grupos desses colonos brancos que têm um comportamento antirrevolucionário, que têm ações antirrevolucionárias, é justamente para dizer, olha, a questão da cor ultrapassa tudo isso, mas chega um momento em que é impossível ele fugir da questão da cor, que é nesse embate com Napoleão Bonaparte. Betânia, o Louverture se tornou uma figura um pouco controversa, não é? Quando se tornou governador de Saint-Domingue. Durante esse período, como a gente sabe, o território de fato passou a ser considerado, digamos, uma área mais autônoma em relação à França, mas por outro lado, Toussaint também procurou implementar diferentes legislações e regimes de trabalho na ilha. Você poderia falar para o ouvinte aqui do Hora Americana um pouco sobre essa atuação política do Louverture? O Toussaint Louverture, eu acho que essas ações são controversas mesmo, né? Quando ele se torna governador, depois quando ele é preso, ele tá fazendo uma constituição para a ilha, o que era bastante ambíguo, assim, porque ele não fala independência, mas ele está escrevendo uma constituição. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe uma questão que vem desde 1789, eu acho, que com a Revolução Francesa, começa a se debater quem e como vai administrar a ilha.
as colônias no geral, né? As colônias são território francês, as colônias são departamento, as colônias são o quê? Essa questão volta todo o tempo e tem vários grupos interessados nela. Para os colonos brancos, é muito interessante que as colônias fiquem o mais longe possível da legislação revolucionária. Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, os colonos brancos não querem que isso chegue nas colônias, eles estão a todo momento tomando ações para afastar qualquer decisão tomada na Assembleia em Paris. Essas decisões eles querem que ela se afaste de São Domingos, porque isso vai perturbar uma organização racial, né, que permite o funcionamento da ilha daquela forma, com manutenção do poder branco. Eu tenho a impressão de que a Toussaint Louverture toma as rédeas disso lá, depois de 1799, justamente nessa tentativa de manutenção da liberdade, né, uma manutenção da... Porque são duas questões, eu falo em liberdade, mas aí existe a liberdade de São Domingos em relação à metrópole, em relação à França, Paris, mas existe a forma como a liberdade é pensada em termos práticos ali dentro da ilha. Eu acho que é aí que se cria um certo ruído, né? O Toussaint Louverture ele tem que se comunicar com esses dois lados. Eu acho que isso é uma questão depois que chega até a primeira metade do século XIX no Haiti. É preciso garantir a segurança de São Domingos, mas, ao mesmo tempo, é preciso garantir a aliança e o apoio da população. E essas coisas, elas são muito difíceis de fazer com que elas andem juntas, porque os objetivos da população de São Domingos não são os objetivos de Toussaint Louverture. Eu acho que é aí que se distancia, talvez. Toussaint Louverture, ele pensa como um estadista. A população, ela está pensando em manutenção da sua própria liberdade, de ter o seu trabalho, de trabalhar num ritmo que eles quiserem, de cultivar suas próprias terras. Eu acho que o ruído começa aí. E essa administração, às vezes se fala muito em um governo meio mão de ferro do Toussaint Louverture, justamente porque ele conhece a população que ele tem, ele conhece a capacidade que essas pessoas têm de se organizarem e de lutar em nome daquilo que elas querem, mesmo que isso não seja o que o líder daquele momento está pensando, né? São vários focos. Até no processo da Revolução Haitiana é difícil a gente falar em um grande grupo, mesmo dentre as pessoas que lutam mesmo, né? Que fazem parte dos exércitos revolucionários, de um objetivo em comum. São vários líderes, muitas vezes se rebelando, porque cada grupo está num ritmo com objetivo específico. Então, o Toussaint Louverture tem a obrigação de ter que colocar esses grupos todos conformados dentro de um modelo que não atrai a atenção da França, que ele possa dizer que deu conta de controlar aquilo ali. Eu acho que é uma tarefa bastante ingrata e bastante difícil de você pegar uma ilha em ebulição, sendo um homem negro que veio da escravidão, conhecendo como é esse mundo, e tentar colocar aquilo dentro de moldes que agradem os revolucionários, que agrade o governo francês, e que não atrai atenção. Então, eu acho que quando ele declara ele faz essa constituição, etc., é pensando nisso. Não sei se é tanto controverso, mas Toussaint Louverture está lidando com um momento bastante delicado em que várias forças de disputa estão ali em torno dele. Ele precisa se organizar a partir dessas diferentes formas, desses diferentes grupos, e conseguir manter uma liderança que permita com que ele se mantenha ali pelo tempo necessário. Bom, Betânia, ótimas respostas. Acho que deu para entender aí como que a Revolução Haitiana queria transformar muitas coisas, né? Não só acabar com a escravidão, não só pensar na questão da igualdade racial e nessa questão de qual o papel dos africanos, descendentes de africanos dentro da América, mas também pensar no regime de trabalho, né? Então, são várias questões que se imbricam aí no debate sobre a Revolução Haitiana. Acho que isso é muito interessante de se pensar aí nesse período. Então, agora eu queria passar para pensar sobre essa ideia do Toussaint Louverture como um herói, né? Então, embora a independência do Haiti tenha sido declarada só em 1804, né, e pelo sucessor do Louverture na liderança do movimento, que é o Jean-Jacques Dessalines, o processo de emancipação da ilha muitas vezes é atribuído ao próprio Louverture, né, como se ele fosse o grande personagem, o grande herói desse processo. E isso aparece mesmo em livros clássicos, né, como o livro do C.L. James, né, Os Jacobinos Negros, que é um livro muito conhecido da década de 30, mas que
continua sendo uma leitura super importante sobre a Revolução Haitiana, ele também coloca o Louverture no centro da trama desse movimento. Então, você poderia comentar com a gente sobre essa construção do herói Louverture dentro da historiografia, dentro da história, sobre esse período? Realmente, o Toussaint Louverture, eu acho que e o James ajuda, né, com isso, a criar essa narrativa heróica, né, um homem que nasce escravizado, depois é um republicano, jacobino, né, o nome do livro, e aí ele atrai, a impressão que às vezes a gente tem, pelo menos eu tenho lendo o livro do James, é que ele é meio que traído pela própria França, né, como se a França não tivesse dado conta de um revolucionário tão revolucionário que, com o golpe de Napoleão, depois ele é assassinado e se torna um Marte nessa narrativa heróica, assim. E é curioso porque, por exemplo, entre os haitianos, né, entre a população haitiana, a imagem do Dessalines é muito mais forte. Até hoje se faz referência a Jean-Jacques Dessalines como o homem que realmente salvou, porque é o Dessalines que faz, como você falou, o Dessalines que faz que declara a independência, né? Ele que lidera o exército nessa luta. Toussaint Louverture já está preso nesse momento. E até em alguns momentos tem algumas narrativas que colocam o surgimento do Toussaint Louverture como algo que já tivesse sido previsto, né? No início do século XX, tem algumas narrativas que vão resgatar acho que é o Abbé Grégoire, que é um abolicionista. Ele escreve sobre a situação de São Domingos, né? Ele escreve no momento que a Revolução está dizendo, e ele diz que só falta um Espartaco negro para liderar aquela população. E aí tem alguns historiadores que defendem que o Toussaint Louverture leu isso e falou, poxa, sou eu esse cara, e foi lá e realiza o que ele tem que fazer, né? Mas eu acho que isso é bastante complexo. Se a gente pega, por exemplo, né, não estou falando isso sozinha, o Michel Rolf-Trouillot, antropólogo haitiano, e ele escreve um pouco sobre essa construção de heróis. Ele não está falando do Toussaint Louverture especificamente, ele fala mais sobre Henri Christophe, mas ele fala como, mesmo dentro desse processo, ou talvez principalmente dentro desse processo revolucionário, os diferentes heróis vão sendo escolhidos de acordo com o destaque que se dá ao que eles propõem, né? E aí o que eu gosto muito do Trouillot é que ele mostra como existiam outros líderes com ideias mais radicais do que o que era proposto por Toussaint, porque o que Toussaint Louverture propõe de certa forma, não é essa palavra que eu acho mais interessante, mas de certa forma conservador, né? Ele está tentando se aproximar da França o tempo inteiro, ele não propõe um rompimento mesmo, e aí não estou nem cobrando, dizendo que deveria ser, nada disso. Toussaint Louverture não propõe um rompimento, ele até, em determinado momento, ele até abre a ilha para o retorno de proprietários brancos, né? Olha, ele acredita que é possível manter uma convivência pacífica entre esses proprietários brancos e ex-escravizados, mesmo depois da abolição. Então, eu acho que talvez é interessante em alguns momentos, em alguns grupos, é interessante a gente observar em que momento essas diferentes identidades são, esses diferentes, não identidades, mas quais aspectos de cada um é resgatado e por quem e quando, né? Então, o Toussaint Louverture, que vem com essa que o James apresenta ele para a gente como um jacobino, um republicano perfeito, né? Na narrativa do James, o Toussaint Louverture escreve 3, 4 cartas ao mesmo tempo, ele anda centenas de quilômetros a cavalo sem se cansar, é um negócio quase assim de super-herói de história em quadrinhos. Então, em que momento o James está construindo isso? Atualmente existe um movimento de alguns outros historiadores de buscar os outros líderes, né? Oferecer outras formas de se olhar para a Revolução Haitiana que permita a gente perceber a complexidade desse momento. Eu acho que é isso. As construções desses diferentes líderes, a forma como a gente olha para eles, está muito ligada também com o momento em que está se escrevendo, né? O livro do Aimé Césaire que eu citei, o Césaire escreve dando destaque para um debate de assimilação, né? Dizendo, olha, os caribenhos também são franceses, no momento em que ele próprio está tentando levar esse debate para a França, porque ele quer fazer com que a Martinica seja um departamento francês. Então, tá muito ligado com quem está pensando esses heróis e por quê.
Você está ouvindo o Hora Americana. Bom, Betânia, você já comentou um pouquinho, né, sobre a relação do Toussaint com esses outros líderes negros haitianos do período da independência e já do comecinho do Haiti independente, né? Como o Henri Christophe, o Jean-Jacques Dessalines. Só que você mesmo falou que a postura dele é um pouco diferente das outras. Você poderia explicar um pouco o que difere de políticas, de ações entre esses líderes, né? E como que eles são lidos hoje em dia, né? Já que os três são nomes muito importantes para o processo de independência e dos primeiros passos do Haiti, como que eles são lidos hoje numa ideia de história nacional, dos heróis, de um passado? Eles são vistos como parte de um mesmo panteão, ou eles são lidos de formas diferentes, né? Pensando de forma geral, assim. Realmente, né, são lideranças com perspectivas muito diferentes. O Dessalines, ele ainda é visto como um grande líder, mesmo numa interpretação haitiana, quando tem eleições, quando tem alguma situação mais política, uma situação política maior no Haiti, são retomadas pichações de Dessalines, frases de Dessalines, faixas que retomam Dessalines como um grande líder nacional e o que foi capaz de unir, tem muito essa perspectiva, né, de que o Dessalines foi capaz de unir toda a população haitiana contra um poder francês, contra um poder internacional que queria destruir o país. Então, o Dessalines é visto como um líder que teve essa sagacidade de trazer para junto de si todas essas forças e declarar a independência do país. Ele está muito nesse lugar de um líder mesmo, de um líder nacional, de alguém, qualquer um que queira ser visto, né, como uma liderança com essa capacidade de união e de enfrentamento contra poderes internacionais, retoma a imagem do Dessalines, não é necessariamente Toussaint Louverture. Acho que o Toussaint Louverture é muito mais conhecido para fora, não que não seja conhecido dentro do Haiti, ele também mas o Dessalines é o que declara a independência. Isso é muito importante, né? A questão da independência do Haiti é uma questão muito forte para os haitianos ainda. A revolução é retomada a todo tempo, e principalmente a independência. Ela volta como algo quase que muitas vezes organizador da forma como os haitianos se veem em relação ao mundo. E muitas vezes isso é tomado pelos outros países, né? A relação entre Haiti e República Dominicana, embora eles estejam na mesma ilha, ela é uma relação muito tensa, justamente porque o Haiti fica independente através de uma revolução de escravizados e a República Dominicana é um outro processo, né? Existe um momento no século XIX em que o governo haitiano ocupa a República Dominicana, e aí a ilha inteira é o Haiti, mas isso também é bastante debatido entre os dominicanos, a ponto dos dominicanos não querem nem se identificar enquanto negros. Mesmo uma pessoa com fenótipos negros, ela não se diz negra porque negro é o haitiano. Então, mas enfim, o que eu estava dizendo era do Dessalines, né? Ele tem essa coisa, e o Dessalines morre também de um jeito conturbado. Existe um momento ali de disputa de terras, de como vai ser essa divisão das terras que ficam sem proprietários, né? Os donos, os franceses, ou são expulsos ou morrem, ou vão embora, e pela Constituição haitiana as pessoas brancas não podem ter terras no Haiti, não podem ter nenhum tipo de propriedade, isso dura por muito tempo. E aí Dessalines está propondo uma divisão dessas terras e os seus opositores não aceitam exatamente isso. E Dessalines é assassinado também. Eu acho que isso contribui para a construção dessa imagem, né, de um imperador que iria construir o grande Haiti, mas não conseguiu. Foi derrotado internamente. Henri Christophe, ele existe atualmente um resgate da imagem do Henri Christophe por muitos anos. Henri Christophe era colocado como um líder selvagem, e aí tem várias questões, né? O Henri Christophe é um homem retinto, que nutria um ódio pela França, a ponto de, quando Henri Christophe estabelece a sua monarquia, existe um momento ali depois que o Dessalines morre,
que o Haiti se divide entre uma república e uma monarquia já no século XIX. E o Henri fica com essa monarquia. E aí, já os opositores do lado republicano já começam a criar uma imagem do Christophe como um selvagem, e por isso que ele criou uma monarquia, por exemplo, né? Existe uma disputa interna ali de projeto de nação. Então, já vai sendo construída entre os próprios haitianos que se opõem a Henri Christophe, Alexandre Pétion, depois Jean-Pierre Boyer, que o Christophe é um selvagem. O selvagem só poderia criar mesmo uma monarquia em que ele domina com mão de ferro. Mas, por outro lado, o Henri Christophe, ele resiste a toda o assédio francês para retomar a ilha, porque a França não se conforma de perder São Domingos, e eles estão todo o tempo ameaçando militarmente ou com questões econômicas para retomar a ilha, e Henri Christophe é um dos grandes opositores. Quando tem um momento que a França envia um representante para negociar uma indenização pelas terras que eles perderam, a posição de Henri Christophe é prender e julgar e matar esse representante francês. É isso que ele diz. Ele diz, olha, não existe isso, a gente não pode negociar isso com a França. Enquanto, no outro lado republicano, existe uma possibilidade de negociação, em que essa negociação realmente acontece depois de 1825. Então, eu acho que a radicalidade do Henri Christophe é nesse sentido de não aceitar nenhuma reaproximação com a França. E aí ele vai sendo colocado cada vez no lugar de um homem destemperado, de um homem que, né, existia várias piadas com o nome dos nobres da corte do Henri Christophe, né, eles têm nomes ali das regiões que compõem o seu reino ali no norte de São Domingos. E aí tem várias piadas de que esses nomes não deveriam ser levados a sério, de que um homem negro não conseguiria ter uma monarquia com uma nobreza, e não é isso que trabalhos mais recentes apontam, mostram que realmente Henri Christophe tinha uma corte com produção musical, com produção de artes, com intelectuais escrevendo sobre o colonialismo, sobre a escravidão. Então, existia também uma produção muito interessante, e que Henri Christophe se aproxima da Inglaterra, eu acho que isso também é fundamental. Então, é isso, né? Qual líder é mais interessante destacar para certos grupos? É o Toussaint Louverture, que, de certa forma, se cola ao modelo da Revolução Francesa, ou é Henri Christophe que se opõe terminantemente a ponto de não querer nenhuma república, né? Henri Christophe estabelece uma monarquia, e ele tem uma tentativa de não se falar francês na sua corte. Então, é isso, esses líderes são criados de acordo com o contexto do que se está destacando, mas a imagem de Dessalines, ela meio que transcende todos esses. Pelo menos dentre o Haiti, existe uma construção de Haiti, Toussaint Louverture, Henri Christophe, Alexandre Pétion e Dessalines como os líderes da Revolução, os que fazem a independência do Haiti, mas é Dessalines que tem uma posição de destaque. Bom, Bethânia, agora caminhando para o final da entrevista, queria perguntar qual é o legado, ou quais são, ou quais seriam os legados do Toussaint Louverture para a história do nosso continente. Você poderia explicar para a gente como que ele é visto hoje, o que ele deixou aí de legado? Os legados do Toussaint são muitos, né? Quando você me faz essa pergunta, a primeira coisa que me vem à cabeça, não sei se é necessariamente um legado, mas como ainda é difícil falar, é difícil estudar, investigar esses grupos afro-americanos, como eles ainda são vistos como exceção, como algo à parte na história das Américas, tirando quando a gente fala de Brasil ou de Estados Unidos, né? É mais fácil a gente fazer esse debate, mas para o resto das Américas ainda é um debate que tem crescido em vários países, historiografia argentina, bom, a colombiana também, mas enfim, isso tem aumentado. Mas eu acho que, para mim, primeiro, como pesquisadora, o legado é pensar questões raciais nas Américas,
e pensar questões raciais sem estarem descoladas de outros processos políticos que acontecem nas Américas, né? Eu penso muito, por exemplo, quando Bolívar está buscando refúgio, em algum momento ele vai parar no Haiti, se encontra com o presidente Alexandre Pétion e promete para o Pétion que sim, o projeto dele inclui a abolição da escravidão. E como forma de retribuir, o Pétion oferece armas, oferece descanso, oferece possibilidade, né, dele articular suas ideias ali, e essa abolição da escravidão não vem depois, né? O projeto, porque eu acho que é isso, o Haiti independente, embora na Constituição, etc., eles digam, olha, a gente não vai interferir em nenhum processo em nenhum outro país. Não é isso que acontece. Então, o Haiti se articula todo o tempo pensando como levar a abolição para populações negras para fora do Haiti ou como trazer essas pessoas para dentro do Haiti. Então, eu acho que o legado para mim do Toussaint Louverture é isso, é pensar na complexidade de pessoas negras, né, no contexto da história. Essas pessoas nem sempre vão estar falando abertamente sobre raça, mas elas vêm de uma experiência racial muito complexa, e que não dá para a gente dizer que não teve isso nas Américas, né? Eu acho que a primeira coisa é isso, e pensar que os projetos políticos propostos por pessoas negras, eles conversam sim com o que está acontecendo num contexto maior, eles conversam sim com o que está acontecendo dentro do país, no contexto do país, ou eles dialogam com as relações internacionais que esses lugares têm. Eu acho que Toussaint Louverture me lembra isso, me lembra de como não dá para a gente subestimar a capacidade desses grupos, de grupos negros, de fazer política, de negociar. Toussaint Louverture não está falando só para pessoas escravizadas da ilha de São Domingos. Ele é muito mais ambicioso que isso, assim como os outros líderes haitianos, né? Eu acho que é isso. Pensar em como esses projetos políticos negros não dizem respeito apenas a pessoas negras, mas eles são informados, sim, por uma experiência racial que essas pessoas têm e que ajuda a articular como vai ser esse projeto e o que vai ser. Ótimo, Betânia. Ficou excelente a entrevista. A gente te agradece demais aí pela sua participação. Muito obrigado pela entrevista aí, pelas ótimas respostas. Gente, eu que agradeço. Foi ótimo falar sobre isso, falar sobre Toussaint Louverture especificamente. É algo novo para mim, né? Ainda falo mais sobre, pesquiso mais sobre um processo maior da Revolução Haitiana, mas é muito legal a gente voltar para essas, porque grandes figuras brancas, a gente tem várias, de todos os espectros políticos, de todas as formas de atuação, e aí ver esse destaque que vocês deram para um líder negro de um país com um projeto negro revolucionário é muito importante. O Hora Americana desta semana fica por aqui. Este programa é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Juiz de Fora e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. O Hora Americana tem produção de Caio Pedrosa, Luiz Calim, Priscila Pereira, André Ferreira e Evelyn Acrucci. A divulgação e criação de conteúdo para as mídias sociais é de Beatriz Portela, Hugo Cardoso, Maria Eduarda Saggiorato e Maria Cristina Mantovani. A edição é de Caio Pedrosa, Maiara Victório da Silva e Giovanna Beccari. No episódio de hoje utilizamos as seguintes músicas: Toussaint Louverture com Overnight Players, Faye com a banda Ram, Mabuya com Tabu Combo, Gade Muneyo com Haha e Nan Fon Bois com a Leila Macala. Daqui a 2 semanas voltamos com um novo episódio. Até lá!